Prezado e amado irmão e irmã, Deus te abençoe nesta oportunidade. Olha, eu quero dizer uma grande verdade ao seu coração nesta oportunidade. Nós estamos aqui na Terra sendo preparados para quê? Para quando deixar este corpo, podermos entrar triunfante na glória do nosso Deus. Ele conta conosco, Ele espera por nós. Assim como Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo também. Olha, para se dar este preparo, não pense que é simplesmente ir na igreja, voltar da igreja, ouvir a hora milagrosa, ouvir os momentos de reflexões e não praticar, não colocar em prática aquilo que aprendemos. A nossa vida é semelhante a uma escola. Na escola, vamos usar como exemplo uma faculdade. A pessoa que está cursando uma faculdade, a pessoa, vamos dizer assim, que fica um trimestre inteiro estudando, só aprendendo a respeito do assunto específico do qual está cursando. Só que para ele concluir o seu curso, os seus estudos, e dizer assim: eu sou um profissional, agora eu posso ingressar ao mercado de trabalho. Não é simplesmente ele ficar desde o primeiro ano até o sexto ano estudando, aprendendo, e depois pegar o seu certificado. Não é assim, não. Em tempo, ele tem as provas. Ele precisa prestar provas do seu conhecimento, daquilo que ele aprendeu. De modo que, dependendo das notas, ele não consegue concluir, nem mesmo pegar o seu certificado, o seu diploma. Eu quero dizer para você que no sentido espiritual é a mesma coisa. A nossa igreja é como uma grande faculdade espiritual. Ensina, ensina e ensina. Só que, de vez em quando também, nós temos as provas. O nosso Deus, Ele nos prova para ver se realmente está dentro do nosso coração aquilo que nós aprendemos. A Santa Vó Rosa nos prova. Você pode estar pensando: pastor, como é esta prova? A Santa Vó me prova também? Sim. Por exemplo, você aprende que precisa ter paciência. Um exemplo. Precisa suportar uns aos outros, com mansidão, com paciência, não é? Você ouve isto hoje, ouve amanhã, de repente você vê que surge alguém provocando você para tirar a sua paz, para tirar a sua paciência. Se você aprendeu aquilo que foi ensinado, você vai orar, vai pedir a bênção e ajuda da Santa Vó Rosa e vai vencer. Quer dizer que você tirou 10 nesta prova. A igreja ensina que nós precisamos ser abnegados, vencer todas as coisas com resignação. Mas, de repente, surgem problemas em nossa vida, surge uma dificuldade em nossa vida e nós desanimamos. Perdemos a fé, entramos até em uma depressão. Isso mostra que nós não aprendemos, não passamos naquela prova. Mas aquele que dobra o joelho
com esforço, com lutas, com a oração e vence, Santa Vó Rosa. Eu aprendi que a Senhora estaria comigo, que o irmão Aldo estaria comigo nas horas mais difíceis e doloridas. E agora eu estou atravessando essas horas. Então eu sei que a Senhora está comigo. Quero confiar cada vez mais e esperar até o momento, quando for da vontade do Pai, fazer desaparecer todos esses problemas, essas dores, essas doenças e essas dificuldades também. Você está entendendo? Isso chama provação. É as provas que vêm dos céus. Mas isso não é nada para nós, porque hoje as provações são fáceis de ser vencidas. A provação que Jesus recebeu para provar ao mundo todo que ele era o Filho de Deus. Você, o Senhor e a Senhora já sabem a luta que ele enfrentou, o sacrifício que ele enfrentou, e ele passou por aquela provação árdua, dura e difícil. E a Santa Vó Rosa também. A Santa Vó Rosa, em um ano só, ela perdeu o pai, a mãe, o esposo e só ficou com os irmãos. Provação difícil, mas ela provou para Jesus que a fé dela era muito grande e que mesmo com sacrifício material, ela o glorificaria. Por isso que ela é o Consolador. Ela passou nas provas. Você já viu um médico ser médico se ele não passou nas provas? Um advogado se ele não passou nas provas? Você já parou para pensar isso? E no tempo do passado, Deus dava provas difíceis para as pessoas. Vamos lembrar rapidamente no caso de Abraão. Abraão, ele era considerado o pai da fé. Ele tinha muita fé, muito amor a Deus. Ele amava o povo, ele amava Deus. Então, certo dia, Deus aplicou uma prova sobre ele. Ele tinha um filho, Isaac, o único filho que ele tinha, de mais ou menos de 8 a 10 a 12 anos. E naquela época, eles tinham os rituais para glorificar a Deus, para a remissão dos pecados. Eles sacrificavam um cordeiro e oferecia o holocausto a Deus. E Deus aceitava. Quando foi um dia, e Deus que orientava Abraão, quando foi um dia, Abraão consultando o nosso Deus a respeito deste sacrifício, e Deus disse a Abraão: desta vez eu quero um sacrifício diferente. E ele disse: pois não, meu pai, eu quero que você leve o seu filho ao sacrifício, ao invés de uma ovelha, de um cordeiro. E Abraão quase que não passa naquela prova. Quase que ele se desesperou. Ele ficava a se indagar: por que Deus me deu e agora está querendo tomar? Tanto que eu faço para Deus e agora Deus está querendo levar o meu filho. Mas ele passou nas provas porque ele foi forte. Para um pouquinho e pensa, para você ver a dureza que ele passou. Então tinha as pessoas já apropriadas que ajudavam ele naquele ritual, naquele procedimento. E o seu filhinho sempre acompanhava. Então, no dia certo, marcado por Deus, ele começou a fazer o preparativo com seu coração partido. Ele não conseguia nem olhar para o seu filho, que já dava aquela vontade de chorar e aquele desespero. Mas ele começou a arrumar as coisas. E o seu filhinho foi o primeiro que perguntou: papai, o senhor está arrumando tudo, mas cadê o cordeiro? Pensa, meu querido irmão, a dureza para responder para o filho: não, filho, é você. Mas ele não respondeu, ele só disse: calma, filho, tenha calma.
e foi arrumando as coisas. As pessoas ficaram olhando, também não sabia, e ficavam pensando em si: o que Abraão está fazendo? Cadê o cordeiro? O principal ele não está levando? Tem todos os preparativos aqui, mas cadê o cordeiro? Passa um pouco, o filho novamente: papai, cadê o cordeiro? Tenha calma, meu filho. Deus, o papai do céu, proverá. E assim foi na caminhada. De vez em quando o filho perguntava e novamente ele dizia: calma, filho, Deus proverá. Até então que chegou naquele lugar onde estava preparado aquele monte de madeiros, de lenhas, para executar o sacrifício do cordeiro. O povo, as pessoas olhavam de um lado para o outro, o menino olhava de um lado para o outro e não via o cordeiro. E pela última vez ele perguntou: papai, não estou vendo o cordeiro. Então o que ele fez? Filhinho, venha cá. Muito obediente, chegou perto do seu pai, o seu pai deitou ele no chão, amarrou as suas mãos, os seus pés e colocou deitado em cima daquele monte de madeira. Ele olhou para os céus e disse: pai, seja feita a tua vontade, o Senhor me deu e o Senhor está levando, mas a sua vontade prevaleça em mim. Então ele pediu fogo para seus companheiros ali, as pessoas que o serviam. E quando ele foi então executar o sacrifício, o holocausto daquela criança, ele ouviu uma voz de um anjo dizendo: Abraão, Abraão, não faça tal coisa. Olha, mais uma vez você foi provado diante de Deus. E você é considerado o pai da fé. Então, o anjo disse: eis, tira a criança, que atrás de vocês já tem um cordeiro providenciado por Deus. Ele olhou e havia um cordeiro com as patas atadas. Ele tirou a criança e colocou o cordeiro e continuou o seu ritual normalmente. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje existe família que morre ou falece alguém, a pessoa se desespera, não concorda com Deus, não se conforma com o desígnio e a vontade de Deus. Uns chegam a sair da igreja, outros acham que é obrigado Deus a manter a vida do seu ente querido. Muitas vezes alguém adquire uma doença, quem sabe uma doença até incurável, e a pessoa acha que Deus precisa tirar aquela doença, aquele problema da sua vida. Não se dão contas de que pode ser uma provação de Deus para provar a sua fé, provar o seu amor. E isso acontece muito com pastores também, com os obreiros da igreja, que prega, que ensina, que fala. Quando vem as lutas, ele não consegue vencer. Ainda ouvindo uma mensagem da irmã Odete, ela disse: os obreiros ou ministério estão aqui para levar e não para ser levado. Quer dizer, estão aqui para influenciar os outros, não para ser influenciado pelos outros. Palavras sábias, não é mesmo? Eu deixo esta reflexão no seu coração, que a Santa Rosa, que o Santo Irmão Aldo te abençoe, e que você, o Senhor e a Senhora, guarde essas palavras e saiba, a cada instante eu tenho que provar a Deus aquilo que eu aprendi e aquilo que eu aprendo constantemente. Fique com Deus, fique na paz do Senhor.